E aí, já estudou hoje? Continuando nossa saga, aqui nos meus exercícios eu tô fazendo português agora e até o momento eu tô com 2 horas e meia, acredito que eu vou fechar com umas 3 horas. O que eu fiz hoje até aqui? Eu comecei lá em Direito Constitucional. Hoje foi um dia de praticamente somente resolução de questão. Então, em Direito Constitucional, eu fui lá para a aula 1, para poder fazer a revisão de uma matéria de acordo com a trilha. O que falava a aula 1 de Direito Constitucional? A aula 01 de Direito Constitucional é uma aula que vai falar ali sobre a aplicação das normas constitucionais no tempo e um pouco sobre a interpretação constitucional. Basicamente, as questões dessa aula, elas vão perguntar sobre coisas do tipo: em face de uma nova Constituição, uma norma que em relação à forma ou em relação ao conteúdo, alguma coisa, vai ser recepcionada pela nova Constituição? Então ele fica treinando essas coisas que, pessoalmente, era um assunto que passou batido, assim. Eu li todo o conteúdo, fiz a tarefa, avancei, mas eu não fixei tanto o que a matéria estava passando e tal. Achei uma matéria, assim, sinceramente, bem chata. Aí agora que eu vim para fazer exercício na revisão, aí eu sinto que eu entendi melhor. E aí, com o tempo, eu fico vendo o poder que a revisão tem, né? Que às vezes eu passo por uma matéria por passar, ela não tem nem tanto impacto, mas como eu sou obrigado a rever ela em algum momento, e aí eu acabo me forçando a entrar em contato de novo, e como era só exercício, eu tinha que acertar. Então eu fiz bastante exercício, fui buscando ajeitar, e aos pouquinhos eu tô construindo um caderno de erros, na verdade um caderno de oportunidades, né? Que eu uso um aplicativo aqui. Basicamente é o seguinte: eu tô errando a questão, eu vou lá, pego, e aí coloco no aplicativo o que é o certo. Então eu copio uma afirmação falsa, que eu errei com aquela afirmação, e aí eu coloco, ó, a definição disso é isso, isso não vai ficar disso. Então é um resumo super rápido, só de erros, que aí no final eu vou lá e dou uma lida depois. Aí em segundo, eu fiz questões de contabilidade geral e avançada. Então foi a parte da aula 07, que vai falar basicamente o seguinte: você tem um ativo. Aí esse ativo, com o passar do tempo, você tem a questão da amortização. Ou seja, ele vai perdendo valor com o tempo. Aí a gente faz cálculos para poder saber qual é o valor recuperável, para poder saber qual foi a amortização do período em que ele está pedindo, saber exatamente quais foram as perdas com testes de recuperabilidade, que é também chamado de impairment. Então, foi basicamente isso. Eu fiquei bastante tempo fazendo questão, em torno de 1h30 fazendo questão aqui de contabilidade, porque as primeiras eu errei, e aí mistura teórica com prática. Eu não usei o TEC, agora eu usei o próprio PDF, que eu sinto que o PDF ele pega um pouco mais na sua mão quando você ainda está engatinhando no assunto, mas agora que eu já fiz uma quantidade maior de questões, aí eu já sei, pô, próxima vez eu vou jogar no TEC e vou sair fazendo as questões, porque eu acho que eu já tenho capacidade de resolver as questões ou de entender uma resolução mais direta. E por último agora é português, aula 01. Então, a aula 01 ela vai falar sobre classe de palavra. Então, substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, numeral, interjeição, é uma revisão. E aí, com essa matéria, eu pretendo esticar até 3 horas. E sobre hoje, admito que foi um dia bem arrastado. Então, parte da manhã eu estava fora de casa e aí voltei. Não é que eu não tive tempo, mas eu senti que eu dei uma resistida a estudar, vamos dizer assim, eu tendi a procrastinar, mas mesmo assim eu me forcei e cheguei a 3 horas agora, porque a gente tem que continuar, né? Manter a constância, ela é difícil, tem dias que você está mais motivado para poder estudar do que outros, mas você tem que se forçar, porque senão não vai acontecer o que a gente quer. Mas basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta aqui embaixo quantas horas de estudo você fez hoje. É basicamente isso. Até o próximo vídeo.